Muito bem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação no Brasil vai começar no dia D e na hora H. Ele afirmou que o processo começará de maneira simultânea em todo o país. Pode soltar a sonora que esse programa é muito generoso, produção. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. Dá vontade. O Robson tá assim, com a mão assim, ó. Tem aqueles emojis, né? Que fica com a mãozinha assim, ó. Tem que fazer o emoji do Robson aí, produção. Quer dizer, o que é dia D, hora H? Que variáveis são essas? O que elas significam dentro da realidade? Dá vontade de fazer aquela velha ironia de rede social. Ah, agora eu tô tranquilo, né? Já que vai ser no dia D, na hora H. O Antagonista publicou hoje de manhã que na última semana já são mais de 1.000 mortes acontecendo por Covid-19 no Brasil. Houve um aumento de mais de 60%. E o ministro da Saúde está falando aí de dia D e hora H. Quer dizer, a cada dia de atraso, mais gente morre. É claro que hoje estão morrendo pessoas que já estão em tratamento ou entubadas há um tempo e não conseguiram reagir bem, mas é claro que a cada vez que isso é adiado, mais compromete a saúde da população. E o ministro não consegue tranquilizar, ele sempre tem esse tom duro, que essa ira dos incompetentes que tem sido cada vez mais comum nesse núcleo do bolsonarismo, e que nem é do núcleo, né? É do núcleo dos militares ali, mas é daqueles militares mais subservientes ao bolsonarismo que acabaram ficando muito parecidos com aquele núcleo mais reacionário de rede social. Agora, o ministro disse que os estados receberão as vacinas 3 ou 4 dias depois do aval da Anvisa. Pazuello voltou a criticar a Pfizer e agora também a Moderna pelas condições de negociação que, segundo ele, envolvem uma isenção completa de responsabilidade pelos efeitos colaterais. O governo ainda não divulgou o cronograma do Plano Nacional de Imunização. O Planalto aguarda a aprovação do pedido para uso emergencial da Covishield, da vacina de Oxford, produzida na Índia. Até o momento, o Brasil só possui 2 milhões de doses da vacina disponíveis. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao primeiro-ministro indiano pedindo a liberação de doses da Covishield. O pedido para uso emergencial dessa vacina foi apresentado pela Fiocruz no mesmo dia em que o Instituto Butantan apresentou o pedido de uso emergencial da Coronavac na semana passada. Eu comentei aqui a respeito dessa competição que está fazendo um correr atrás do outro. O Bolsonaro, quando estava aumentando a pandemia, ele só queria saber de negar a gravidade da questão. Era o e daí, era aquele tipo de reação que ele tinha, gripezinha, resfriadinho e tal. Quando o João Dória acabou ganhando uma proeminência, com todo o marketing que ele faz, evidentemente, mas ali apoiando o Instituto Butantan na produção dessa vacina em parceria com a China, aí o governo federal começou a se mexer. E agora há essa grande expectativa em relação à aprovação da Anvisa, se a Anvisa vai estar trabalhando com autonomia, com independência, tudo isso que está sendo levantado. Hoje, João Dória cobrou celeridade da agência para analisar a solicitação do Butantan. Pode soltar. Não há razão, repito, mesmo em nome da ciência, em não fazer todos os esforços para termos a vacina do Butantan e outras vacinas rapidamente disponíveis para a população brasileira. Postergar, adiar, protelar, burocratizar. Para quê? Para servir a qual interesse? Diante de um país vitimado pela Covid-19 e que já perdeu mais de 202 mil vidas. E a agência pediu dados suplementares sobre a Coronavac, mas não sobre a Covishield. João Dória, para ele, isso indica que a Anvisa está lidando de maneiras diferentes com o Instituto Butantan e com a Fiocruz. Tem mais um trecho aí, pode soltar. O que difere a Fiocruz do Butantan? Uma instituição tão respeitada quanto o Butantan. Por que uma vacina está OK? Os dados estão completos, estão perfeitos, e a Anvisa ainda anuncia que pode antecipar a aprovação.
da vacina da Fiocruz, que pertence ao governo federal, para ficar claro aos que estamos assistindo aqui neste momento. Enquanto a vacina do Butantan, que está ligado ao governo de São Paulo, a relutância e o grau de exigência sobe. E os pedidos para uso emergencial das vacinas foram apresentados no mesmo dia na semana passada. O secretário de Saúde de São Paulo garantiu que os dados iniciais estavam completos em um relatório de mais de 10 mil páginas. Ontem, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, disse que a Anvisa pode conceder o uso emergencial da vacina de Oxford antes do prazo de 10 dias de análise do pedido. A Covishield não chegou a ser testada no Brasil como a Coronavac. E hoje, a Indonésia, aliás, aprovou o uso emergencial da Coronavac. Os testes realizados com a vacina no país apontaram uma eficácia de 65%. O Instituto Butantan vai anunciar amanhã os dados sobre a eficácia geral do imunizante. Já houve aquele anúncio preliminar de 78% de eficácia para casos leves e consideraram 100% de eficácia contra casos moderados e graves. Mas aí há toda uma discussão técnica a respeito dessas questões e, obviamente, saiu um dado com uma eficácia mais abaixo no exterior. Isso vai ser questionado aí para o Instituto Butantan para saber qual é o dado certinho. Mas todas as vacinas, como a gente tem dito desde o primeiro dia, são bem-vindas, obviamente, com a sua eficácia, com todo o trâmite pelo qual elas precisam passar. Eu só quero acrescentar, antes de chamar a Helena Mader, que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fica ali tentando colocar a culpa na Pfizer, agora partiu para o ataque contra a Moderna também. São vacinas que estão sendo usadas lá em Israel, onde o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do qual Jair Bolsonaro se dizia aliado, fez acordos previamente com ambos os laboratórios, ambas as empresas, e já está vacinando a população israelense. Óbvio que é uma população menor do que a do Brasil, mas isso não tem nada a ver em relação à negociação antecipada que foi feita e ao início necessário desse processo de vacinação que avança rapidamente por lá, já tendo passado dos 20% da população vacinada. Qualquer quantia que se conseguisse com antecedência já poderia estar imunizando profissionais de saúde, por exemplo, e as pessoas, evidentemente, dos grupos prioritários, dos grupos mais sensíveis de risco. Então, Helena Mader, repórter da Cruzoé, é um prazer enorme recebê-la mais uma vez aqui no Papo Antagonista. Fique à vontade para acrescentar o que você quiser. Boa noite, prazer participar novamente, Felipe. Bom, você falou aí do Benjamin Netanyahu, né, em Israel, que já tomou inclusive 2 doses da vacina. Nos Estados Unidos a gente viu o Joe Biden, até o Mike Pence, que é o vice-Trump também, se deixaram fotografar publicamente tomando a vacina contra o Covid. Hoje, também você mencionou, a Indonésia aprovou o uso emergencial da Coronavac e o presidente indonésio se candidatou aí para ser o primeiro a tomar a vacina. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem um presidente que já disse que não vai tomar vacina, que coloca a todo momento em questionamento a segurança e a eficácia, não só da Coronavac, como todas as vacinas de um modo geral, né? E aí, coincidentemente, hoje, o nosso vice-presidente Hamilton Mourão, que voltou ao trabalho hoje, depois de 2 semanas aí se recuperando de um quadro de Covid-19, ele deu uma entrevista rápida, chegando ao trabalho, e ele falou que vai sim tomar vacina, e o que eu achei interessante foi que ele disse que vai seguir a ordem da fila, né, conforme a idade dele, enfim, mas ele se colocou à disposição para tomar vacina antes, aí com fins propagandísticos, foi a expressão que ele usou, né, o que ele quis dizer é que, se for necessário, um garoto propaganda, né, alguma autoridade que possa, enfim, se vacinar diante das câmeras para atestar a segurança e a eficácia da vacina, ele se colocou à disposição, mais uma vez também se colocando como um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro. Esse fato de hoje aí foi bem interessante e serve como contraponto a tudo que está acontecendo no mundo, a gente vendo todos os chefes de Estado se vacinando diante das câmeras, e aqui a gente tem, né, um presidente que questiona a segurança das vacinas, Felipe. Exatamente, inclusive o Mourão, além desses comentários que você bem antecipou, ele disse também: a vacina é para o país como um todo uma questão coletiva, não é individual. Indivíduo aqui está subordinado ao coletivo nesse caso. Palavras do vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
contrárias às declarações que o presidente Jair Bolsonaro tem dado, sempre falando do indivíduo, da decisão individual, da liberdade individual, mas sem defender essa vacinação coletiva de uma maneira a recomendar à população que faça isso, como esses que estão se vacinando em público, com transmissões em tempo real, com vídeos sendo divulgados em todas as plataformas, estão fazendo lá no exterior. E são representantes até de governos de direita. Governos como o israelense, como o americano, governo do Reino Unido, Boris Johnson também com um discurso completamente diferente do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro está sozinho, dentre esses aí que chegaram ao poder recentemente, com uma bandeira mais à direita, pelo menos no discurso, né, no caso do Jair Bolsonaro, que difere bastante dos outros três, embora haja uma ou outra similaridade em relação ao Donald Trump, mas é um discurso que ficou aí sozinho e na lanterna. Agora, o que a gente está vendo, Helena, é esse atraso vacinal no Brasil e o ministro da Saúde tentando terceirizar as responsabilidades e jogando esse prazo para um dia que é uma incógnita, literalmente. Ele usa uma variável de equação, uma letra, e a gente fica querendo colocar ali um número. Qual é o dia? Qual é o mês? Quando é que isso vai começar? Fora, claro que a gente tem um embate político-eleitoral entre o presidente e o governador, e essa suspeita, mas uma suspeita para a qual o presidente dá todas as margens, em razão das interferências que ele fez em outros órgãos, em razão da cultura na qual esse governo já se encontra, de aparelhamento, de instrumentalização. Então é óbvio que todo mundo fica desconfiado de que a Anvisa também foi aparelhada, de que tem gente ali próxima do governo querendo atrasar um pouco a Coronavac para que o governo não fique atrás do governo de São Paulo, e isso é preocupante, porque não dá para jogar com a saúde da população. A gente sabe que eles, só para concluir, Helena, que eles não vão sabotar de uma maneira, não vão conseguir sabotar de uma maneira ostensiva, mesmo que queiram, porque a pressão agora está grande, chegam essas imagens do exterior, a pressão da própria classe médica, a pressão da população brasileira para tentar voltar à normalidade é grande. Então não dá para atrasar muito, mas dá para atrasar um pouquinho e tentar emparelhar para pelo menos todo mundo ficar igual. E o governo fica com esse discurso de que não, vão todos os estados começar no mesmo dia, esse é o plano nacional, ninguém vai começar primeiro. Então, quer dizer, a disputa continua e a nossa vigilância, claro, vai continuar aí em todos os detalhes. Como você falou, quando o Pazuello fala que a vacinação vai começar no dia D, o que a população entende o governo não faz a menor ideia de quando que vai começar a vacinação, né? Afinal, a gente não tem dados precisos sobre vacina, sobre seringa, sobre quantidade de doses garantidas, né? O governo tropeçou na negociação com várias empresas farmacêuticas, com várias fornecedoras de medicamentos, de vacinas, então, eu acho que a fala dele denota mesmo que o governo não faz a menor ideia de quando vai poder começar essa campanha. E com relação à Anvisa, né, você citou, eu acho que realmente um dos grandes ônus dessa crise é a falta de credibilidade de um órgão, de uma agência reguladora que deveria ser completamente técnica, né, não paira nenhuma dúvida sobre as intenções por trás das decisões, e o que a gente vê hoje quando a gente vê uma notícia, a Anvisa pede informações complementares ao Instituto Butantan para aprovação da Coronavac. Imediatamente o que todo mundo pensa estão tentando empatar, estão tentando atrasar a vacina, né, que já está sendo chamada de a vacina do Dória. Enfim, a gente não tem o conhecimento técnico ali do processo, mas a impressão que passa para todo mundo automaticamente hoje é de que há intenções políticas por trás, de que o governo quer realmente primeiro começar com a vacina da Fiocruz, né, com a vacina de Oxford, que desde o início foi a aposta do governo, que está mais associada ao Bolsonaro, para atrasar o início da vacinação com a Coronavac. E hoje, Felipe, inclusive, o assunto foi judicializado, né, foi parar no Supremo, mais um assunto aí relacionado à Covid que é judicializado, vai ser decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Rede Sustentabilidade entrou com uma ação pedindo que a Anvisa aprecie o pedido de uso emergencial da Coronavac no prazo legal de 72 horas. O ministro Ricardo Lewandowski vai apreciar o pedido.
ele é o relator das ações, né, relacionadas às ações do governo de combate à pandemia, e nos últimos tempos ele tem dado decisões contrárias ao governo, né? Na semana passada, teve uma decisão que proibiu o governo de reter parte das seringas compradas pelo Dória. Vamos ver nesse caso como é que vai ficar. Exatamente, o Lewandowski foi duro naquela decisão, inclusive falando da incúria do governo federal, que não podia atrapalhar a administração do estado de São Paulo, que havia feito suas diligências para conseguir se adiantar em relação à pandemia.